Boa noite. Hoje, 24 de maio de 2023, estamos iniciando nossa reunião de radiação e cura. A você que nos segue, nos acompanha, que Deus abençoe, que dê muita luz. Espero que o nosso trabalho esteja ajudando muito você. Nosso trabalho tenha dado resultado. Dado o seu depoimento, compartilha no nosso canal, para que possamos crescer, porque o intuito e a ideia aqui é ajudar, é a caridade, mais nada. Não queremos aparecer para ganhar fundos, não. Que muitos falam, abre canal para ficar famoso, para ser monetizado. Não queremos ser monetizados, nada a ver. Queremos sim te ajudar, que é a nossa missão, e já somos monetizados espiritualmente. E sempre agradecemos pela sua colaboração. Nós tivemos uma rifa de um passeio, né? Do passeio para barco escuna, e já teve o contemplado, né? E nós sempre vamos fazer essas rifinhas para poder nos ajudar a pagar a luz, a água, o aluguel, o PTU, enfim. A casa aqui é grande, a área é muito grande, já está pago, tá? Mas você ajudando fica melhor, porque podemos fazer outras coisas, né? E sempre trago uma palavrinha, uma passagem bíblica. Por que é a passagem bíblica? Porque eu cito a Bíblia. A Bíblia é o livro da vida, o livro que acompanha os cristãos. Mas não temos a obrigação de falar da Bíblia. Mas as passagens da Bíblia, elas refletem muito em você. Então, os espíritos, eles muitas vezes escrevem, psicografam, explicando aquelas passagens. E eu tenho aqui uma de Paulo, está em Efésios 4, 23, que é muito interessante. É tipo um simancol, como minha mãe falava antigamente, das pessoas quando entram para uma igreja, entram para um trabalho religioso, como se entregam a Jesus, como fala, acham que aquilo é isoladamente, ele está salvo, que ele não precisa seguir mais nada, ele só segue a igreja, o pastor. Mas aqui ele já mostra um pouquinho mais apertado o negócio, né? É o contrário, que você precisa progredir. Então aqui no título está modo de sentir, e na Bíblia está assim, na palavra de Paulo: renovai-vos pelo Espírito do vosso modo de sentir. E o Espírito Emmanuel, quem é esse Espírito Emmanuel? Ele é o mentor, seguiu Francisco Cândido Xavier por muito tempo, vocês sabem, Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, grande médium, homem santo, um médium santo, e teve várias obras. Não é porque é espírita, não. Muita gente fala, ele fala das obras espíritas. Não, eu falo da palavra de Jesus, da palavra do Espírito Santo de Deus, que através de Jesus, Deus deixou essas mensagens. Então, Emmanuel explica por que eles falam que nós devemos renovar. Por que eles chamam atenção sobre Jesus, né?
E ele fala assim: há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo os velhos processos de observação. O palavreado é um pouquinho antigo, mas eu já vou explicar. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Ele fala, né, daquele tempo. Isso quer dizer que você estuda, você se entrega e já acha que é o sabidão, o salvo, o santo. É nesse sentido que ele quer falar. Que você está certo, que aquelas pessoas estão erradas, você não sabe nem chegar naquelas pessoas, você já chega com autoridade, o dono da verdade, o dono da razão. É nesse sentido. E ele vai mais longe. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações de qualquer aspecto são mínimas. Exceção feita o progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. Olha, ele citando a ciência e a indústria. Lá fora, as coisas mudam. Um exemplo, a televisão, 29 polegadas, tinha que 4 carregar. Hoje você põe debaixo do braço. Evolução. Se a matéria evolui, por que o espírito não tem que evoluir? Porque você já se entregou a Jesus no bom termo e parou por aí. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. É verdade. Hoje você já não vê tanto isso. Você não vê a escravidão aberta. Então, quando falam-se, agora mesmo foi citado aí mundialmente, o racismo, um negro fazendo sucesso, e para que o time dele, para desequilibrar o time dele, eles começaram a chamar o negro de macaco. Um estádio inteiro fazendo aquilo. É como falamos aqui, é a pilha. E o rapaz sentiu o racismo. Isso passou do racismo. Para que isso? Porque ele é o melhor jogador e ele que se equilibrava. Então ele vibrou quando ele fez o gol e aí começaram a denigrar a imagem dele como macaco. Enfim, o que essas pessoas pensam? Se ele fosse macaco mesmo, fizesse o gol, né? Então é nesse sentido que eles falam. E vai essas pessoas que falam macaco e tal, vão na igreja no domingo, vão rezar, botar hóstia, né? Vão nos seus centros de Umbanda, Candomblé, paga a sua obrigação, vão lá nos pés de Maria, se ajoelha, e depois vai lá para o estádio. O time dele é a nação, é a minha nação, meu coração, eu choro por isso. Cadê você, ser humano? Misturando as coisas, é o que acontece com muitos religiosos, que ele mistura as coisas. Fanatismo, e chegou ao ponto de cometer um crime desse, xenofobia, racismo. E ele vai mais aqui. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Planos aí de saúde. Você agora, para você ter um direito a alguma coisa, se você não tiver uma situação boa para poder pagar um bom plano de saúde, que é caríssimo,
Você está entregue a quem? A Ele. Aí eu falo e levanto, cobro de você a sua fé. A sua fé. Nenhum remédio, do melhor que tiver no hospital, é melhor do que a sua fé. Não tem remédio melhor. Se você ficar dependendo do doutor, você que só vive na porta do hospital, sentiu uma dorzinha, corre pro doutor. Mas antes, você esqueceu do Espírito Santo, esqueceu da sua fé. O doutor vai resolver o problema, ele estudou, ele vai receitar as drogas, ele vai fazer a cirurgia em você, o que quer que seja que ele vai fazer, ele vai usar os recursos que ele tem. Mas se você não tiver merecimento, nada disso funciona. Você pode pagar quanto você quiser, que não vai funcionar. E ele termina assim: antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz indistinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando de maneira a sentir das nações e dos séculos. Ele termina uma coisa que você deveria pensar. Hoje aí só se fala em política. O mundo, desde o mundo é mundo, política é política e política manda. A política matou Jesus. Política. E Jesus foi crucificado, mas muitos, se você não acompanha ou acompanha, vários estavam na cruz e Jesus estava seguindo no Calvário, lá onde ficaram as cruzes, e vocês não observavam que tinha várias pessoas na cruz? Nos filmes mostram, né? E você só olhava para Jesus, você só chorava por Jesus. E Jesus foi para ali, para a cruz, não foi para te salvar, não. Ele foi para abrir a sua mente, para você entender que somos todos iguais, todos nós temos erros, temos defeitos. Se foi injustiça ou não, ele foi lá para dar exemplo. Ali ele conseguiu a comoção universal, e nessa comoção criaram-se os cristãos. Foi a doutrina que ele escolheu. Os cristãos cresceram bastante, porque o cristão é aquele que ama o seu semelhante. Por isso que Jesus escolheu o cristianismo, mas não como religião, um modo de ser. Ele falou: o certo está ali, que eles amam, esse povo ama o outro. E a cruz ficou o exemplo do que nós devemos seguir, olhando por todos nós. E se você quer a sua cura, você quer a sua bênção, como fala, olhe por lados e vê nos hospitais mesmo, que não é só você que está doente, tem vários sofrendo, igual a você ou pior do que você. Se você for estar internado no hospital, você vai ver que as camas vão ficando vazias e vão entrando mais novas. Ou a pessoa faleceu, ou a pessoa se curou. E às vezes você está ali porque Deus quer, para te chamar a atenção. Às vezes você se levanta daquela cama que não está curado. Quando você põe o pé fora do hospital, a sua cura vem. Olha que interessante. Por isso que eles falam que o hospital é uma parte da previdência, da providência, né? Melhor dizendo. Ali inicia-se onde todos praticamente terminam ou se alertam, que é na dor que vem sua fé, é na dor que você aprende.
Deus abençoe a todos. E agora nós vamos fazer a nossa irradiação. Como vocês sabem, eu sempre falo sobre isso. O nome que vocês escrevem, põem para os seus queridos, de vocês. Nós temos aqui uma bacia d'água e água. A água é energia. Sim. E aqui é uma representatividade do que nesse momento, se você aqui, você está com uma garrafinha d'água, um copinho d'água aí agora nesse momento, aqui no caso nós temos os copinhos d'água ali, para servir ao público depois, mas põe a garrafinha d'água do seu lado, põe a garrafinha d'água perto de uma pessoa que você talvez esteja tomando conta, doente, cuidando, quer seja, aquela que você deseja que se cure. Pensa nela, aquele pessoal que você botou aqui, 50 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, pense neles. Fecha seus olhos. Vamos chamar o Espírito Santo de Deus para nós e nós vamos estender as mãos assim. E você faz assim. Abram suas mãos para receber. E vem comigo, vem. Eu evoco mais uma vez ao Espírito Santo de Deus, que através de nossas mãos, das mãos dos nossos trabalhadores, dos nossos médicos, saia a radiação necessária, Senhor, para a cura dessa pessoa que nesse momento sofre, que tem fé que vai ser curada agora. Essa pessoa com pena na cama de um hospital. Essa pessoa que vive sofrendo, chorando, deprimido, por causa de drogas, por causa de relacionamento, por causa de vícios. Aquele que está encarcerado por algum crime que cometeu, algum desvio de conduta. Essa radiação vai para eles, que são os bem-aventurados. São eles os pequeninos que Jesus citou. Para nós, Senhor, para todos nós aqui, que somos obreiros da sua missão, da sua obra, nos dê força, Pai. Nos dê a radiação necessária, a força necessária para que curas aconteçam. Uma só voz, como o nosso irmão Jesus nos ensinou. É como um mantra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos perdoam. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Agradeço por tudo, por esse momento, por mais um dia que muitos o Senhor permita que ocorra, para que possamos fazer essa obra linda de luz para os necessitados. Graças a Deus, louvado seja Deus. Bebam suas águas.